Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles. Ele lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, estamos meditando nesta hora o Evangelho de Lucas, no capítulo 24, este precioso capítulo que começa com a narrativa dos discípulos de Emaús, um evangelho que conhecemos muito bem, que tem com certeza muito a nos ensinar. E uma vez que os dois discípulos de Emaús reconhecem Cristo no partir do pão, como aquele peregrino que os acompanhava pela caminhada, eis que agora retornam a Jerusalém e o Senhor aparece ali para o grupo dos apóstolos reunidos. Esta aparição de Jesus aqui destacada neste evangelho, Lucas 24, 35 a 48, também está descrita no Evangelho de João, no capítulo 20. É nesse momento que, inclusive, no Evangelho de João se institui o sacramento da penitência. Lucas sublinha uma outra realidade, que é a dificuldade dos discípulos de acreditarem no milagre da ressurreição, apesar do testemunho dos anjos, apesar do testemunho das mulheres, daqueles que já tinham visto o Senhor ressuscitado. Por isso, Cristo mesmo resolve aparecer-lhes meio que de improviso, estando as portas fechadas, ali o Senhor lhes aparece. E o que explica a surpresa e a reação dos apóstolos é exatamente que ninguém esperava que o Senhor viesse naquele momento. O Senhor penetrou naquele recinto fechado, porque já não tinha mais a sua natureza corporal. A sua qualidade agora é um corpo ressuscitado, e na sua qualidade de corpo glorioso fez com que a sua vida, digamos assim, a sua pessoa pudesse estar aqui e ali, e assim o Senhor vai se revelando. E é por isso que esta cena se reveste de um encanto especial, porque afinal, quando o Evangelho descreve os pormenores da sua condescendência divina, vai se manifestando isso de modo muito visível através da sua ressurreição. E ainda que o corpo do ressuscitado seja impassível, ou seja, não necessite de alimentos para se nutrir, o Senhor confirma aos seus discípulos, aqui por meio da verdade da ressurreição, por meio de duas provas. Primeiro, convida que lhes toque as chagas, e depois também comendo na presença dos apóstolos. Nós sabemos muito bem que depois da sua ressurreição o Senhor permaneceu vivo e permanece até hoje,
se apresentou a Pedro, se apresentou às mulheres, se apresenta também a nós, e ele, na sua pessoa ressuscitada, no seu corpo glorioso, agora mais presente ainda de modo especialíssimo no sacrário, na comunhão eucarística, nos dá como alimento a si próprio. E por isso, então, nós pedimos a Jesus uma graça especial de realmente o reconhecer e ser testemunha da sua ressurreição. Esta que é uma grande missão que o Senhor nos confia, e também pedimos o auxílio dos apóstolos, porque afinal estes tiveram o luto da morte, mas ao mesmo tempo a alegria da ressurreição, e levaram esse anúncio adiante, não importando mais a cruz. Aliás, a cruz que talvez antes pesou por ser instrumento de dor, agora torna-se assim um mérito para cumprir a vontade do Pai, para cumprir a vontade de Deus e no caminho do seguimento de Cristo ser fiel. Peçamos a Ele que nos ajude então a também sermos fiéis, verdadeiras testemunhas do seu amor e reconhecê-lo presente no meio de nós. Deus te abençoe.